E agora a polêmica da volta da CPMF na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E para falar sobre a proposta de recriação da CPMF, o chamado imposto do cheque, eu entrevisto hoje o economista Roberto Luiz Troster, que é coordenador dos cursos de Banking e de Resiliência Financeira e de Indicadores Econômicos da FIP. Troster foi economista-chefe da FEBRABAN. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente com essa questão da volta da CPMF, o projeto, a PEC, deve ser encaminhada, segundo anunciado, na segunda-feira. Volta da CPMF por um prazo de 4 anos. Essa proposta do governo é ridícula, como disse Paulo Scaff, presidente da Fiesp? Eu concordo com o Paulo Scaff. É realmente um retrocesso. Tem duas visões de você olhar. Ou você tira tudo que tem agora, ou você maximiza o que você tira. O que acontece? É um imposto que incide mais nos mais pobres. Segundo, por conta da transação, para você ter uma taxa de equilíbrio maior, você vai precisar uma taxa de juros maior de equilíbrio. Então, o que vai fazer? O governo vai ter que subir. O que ele vai ganhar com a CPMF vai ser menos do que ele vai perder com juros mais altos. Então, e terceiro, você abafa a atividade econômica. É um imposto que empresas grandes, verticalizadas, ganham, mas à medida que você horizontaliza, você perde. Então, o que acontece? Você incide mais os menores e você diminui o potencial de crescimento. Quer dizer, você está cavando um buraco grande para tampar um buraco pequeno. Agora, eu li que a Constituição brasileira tem um artigo 154 que proíbe impostos acumulativos. A CPMF é um imposto cumulativo? É um imposto cumulativo, sim. É um imposto que distorce preços, sim. E aí eu vou ser entrevistador hoje. Por que a gente, em vez de tributar mais os mais pobres, por que não começamos tributando os mais ricos? Aumentou a taxa de juros. Quem era rentista teve um ganho adicional. Por que a gente não aumenta a tributação sobre isso? O IOF, o senhor diz? O IOF, por exemplo, você tem moeda remunerada. Em vez de você fazer a moeda por 30 dias, você não ganha nada. Aumenta isso para 60 dias ou para 90 dias. Você consegue receita para o governo e você não... Quer dizer, o desespero das pessoas com falta de... E que resposta o senhor dá para a sua pergunta? Eu sim, já, não pode ter moeda remunerada, os mais pobres já estão sofrendo imposto da inflação. Quer dizer, hoje, R$100 compram exatamente o que R$100 e um ano atrás, a mesma nota compra 90 um ano atrás. Quer dizer, você já perdeu 10% do valor. Vamos continuar tirando dos mais pobres? Mas, professor, o senhor diz que a CPMF, ela atinge mais os mais pobres. Sim. No PT se defende a volta da CPMF para a saúde, exclusivamente para a saúde, como uma coisa muito boa e principalmente por ser um imposto transparente. A minha pergunta é, essa rejeição que está havendo à volta da CPMF, é pelo momento que o país vive, pela retração da economia ou é pelo imposto em si? O imposto é muito ruim, sabe? É um atraso. Realmente a gente está voltando no tempo. Por que uma falta de ambição total? Por que a gente não faz uma reforma tributária? Poucos tributos, começamos a consolidar tributos, com isso o custo de arrecadar diminui, você dá mais eficiência para as empresas. A incerteza tributária que você tem no Brasil não tem paralelos no mundo. Mas o governo argumenta que isso vai trazer 80 bilhões, 85, e que isso é fundamental para o orçamento do ano que vem. Isso seria uma medida, assim, um socorro paliativo ou é solução para a crise? Não, não é socorro paliativo. A crise, eu vou falar em economia, são duas equações. Uma equação é a dívida PIB. Ele tem que fazer com que a dívida PIB pare de crescer. O numerador, ele está olhando no numerador. Como é que eu faço que a dívida pare de crescer? Mas está tirando o denominador, está caindo, então está aumentando a fração. Como é que eu faço? Tem que fazer aumentar aqui embaixo também.
E esse equilíbrio está errado. Não pode tirar, sabe o que está fazendo? É recessivo. Você com CPMF, você abafa o nível de atividade da economia. Então ele pode ganhar um pouco aqui, mas perde velocidade aqui. Você tem que aumentar a velocidade embaixo. Agora, o senhor dando essa explicação, quer dizer que não é questão de ser paliativo, não é a solução se não vier acompanhado de outras medidas, é isso? Não é solução. Tem outras maneiras de você arrecadar a renda de uma maneira muito mais rápida. Por exemplo, reservas. A gente precisa de 360 bilhões de reservas, números redondos. É mais ou menos R$1 trilhão. A diferença entre a taxa interna e a taxa externa, números redondos, é 10%, é um pouquinho mais. Dá 100 bilhões por ano. E as reservas estão lá estáticas. Quer dizer, a gente tem reservas para crises, mas essas reservas não baixam. Por que a gente não baixa a reserva? Só aí, corta pela metade, são 50 bilhões, mais do que a CPMF. Agora, o senhor acredita que realmente o governo Dilma quer e vai encaminhar esse projeto para a promoção da volta da CPMF? Ou nós estamos aí diante de um factoide, algo muito usual, como medida política de governo, que apresenta alguma coisa, cria uma rejeição, uma gritaria, e depois recua e coloca outra situação que possa parecer mais palatável, mais aceitável? Mais ou menos que nem a história dos aposentados, né, agora. Não ia dividir a primeira parcela em 2 vezes. Foi uma grita de proteção aos velhinhos brasileiros aposentados, etc. Aos doentes, seja por que razão for. Aí, de repente, surpreendentemente, decisão da presidente Dilma, não vou dividir a primeira parcela, vou pagar integral, só que quase no fim do mês. Ou seja, dividiu. Né? E como é que é? O senhor acha que vai sair, vai ser encaminhado ou é factóide? Não, acho que é natimorto já, isso não vai sair. Vai recuar? O senhor acha que o governo recua? Não, vai recuar. Ou vai ser rejeitado no Congresso? Da maneira que foi apresentado, ele vai recuar. Eu acho que o governo tem um grande problema, um déficit de ambição. O Brasil está perguntando, será que a gente vai crescer um pouco o ano que vem? Eu vou dar assim, em vez de pensar, o Brasil pode crescer 5% ao ano. Esse governo tem um déficit de ambição. Eu dou um outro exemplo. Falo, na Olimpíada nós queremos estar em 10º lugar. Primeiro, eles criam como 10º lugar. É a 5ª população do mundo, então a meta tem que ser, vamos ser igual a todo mundo. Segundo, medalhas têm que ser resultado de uma política de esporte. É consequência então de alguma coisa. Você está mudando as coisas, sabe? Então esse governo tem que olhar qual que é a política econômica. Eu não sei. Um dia fala, vamos aumentar a CPMF, outro dia, no mesmo dia, dá 500 milhões de reais em emendas parlamentares. Para onde? Que governo? O que ele quer? Acho que não tem um economista no Brasil que saiba responder isso. Fora Dilma Rousseff. Fica aí a indagação para reflexão do nosso telespectador. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Juliana.